Muito boa tarde, caros irmãos, a todos que estão a me seguir. Hoje vou falar da afrocentricidade. O que é afrocentricidade? A afrocentricidade é uma prática ou uma teoria na qual os africanos tomam como referência nas suas vidas a África. Então, por que nós, os afrocentristas, tomamos como referência nas nossas vidas a África? Porque a África vive uma situação de dominação que até agora essa situação continua. A afrocentricidade é uma forma de valorizar a cultura africana. É uma forma de que o africano possa se valorizar neste mundo da globalização. Mas será que na verdade somos afrocentristas? Em princípio, muitos vão dizer que sim, valorizamos nossa cultura, valorizamos o que é nosso, mas na verdade não valorizamos nada. Um exemplo. Em princípio, nós somos africanos, ou pretos, ou africanos negros. Será que valorizamos a nossa pele? Não. Muitos põem produto para poder clarear o corpo e tomar a referência do homem branco. Quer ser branco, não quer ter essa cor da pele. Muitos querem se igualar com branco, tendo cabelo frisado com produto. É só para igualar ao homem da referência, o branco. Então, é neste sentido que mostra que nós próprios, nossos corpos, não gostamos. Não temos a autoestima de nós mesmos. Será que nós gostamos dos nossos nomes? Será que demos esses nomes africanos nos nossos filhos? Acho que não. Preferimos dar os nomes europeus, americanos, asiáticos nos nossos filhos do que dar os nomes
os nossos próprios nomes africanos. Este é um problema que nós temos. E agora, será que somos mesmo afrocentristas? Acho que não. Será que gostamos da nossa cultura? Muitos vão dizer que sim, gostamos. Mas na verdade, não gostamos da nossa cultura. Porque tudo que é da nossa cultura é automaticamente ligado ao mal. Pensamos sempre no sentido negativo da nossa cultura. Será que falamos das nossas próprias línguas? Não. Gostamos mais de falar das línguas europeias que as nossas próprias línguas. E quando vemos até uma pessoa a falar as nossas línguas, é considerado como o homem do mato. Será que adoramos nossos ancestrais? Na verdade que não. Porque nos meteram na cabeça tudo adorando os seus ancestrais é como está a fazer uma idolatria. É uma coisa diabólica, satânica. Enquanto os europeus, nos dias feriados, eles levam flor, muita coisa nos cemitérios para render graça e honrar os seus antepassados. Caros irmãos, vou dizer uma coisa. Nós africanos temos um problema. Como fomos colonizados, o homem branco, que é europeu, ele tornou uma referência para nós. Tudo que é de bom, pensamos que é representado pelo homem europeu. E tudo que é do mal é representado para o africano. Coisa que, na verdade, nós cometemos graves erros. Se na verdade nós queremos valorizar a nossa cultura, nós temos que valorizar tudo que nos leva para diante, tudo que nos dá valor, tudo que nos dá uma consideração sendo africanos. Mas tentar baixar a nossa personalidade, aquilo não é valorizar a África. Ter complexo de inferioridade, aquilo não é valorizar o africano. Então, neste contexto, queria dizer uma coisa. Conforme estava já a tentar entrar nesse assunto, dizendo que o homem branco, que nós falamos, o europeu, os nossos ex-colonizadores, esses nos meteram como referência para nós termos uma boa vida, temos que estar a se igualar a eles. Para eles meteram que tudo que é deles é bom e é universal. Enquanto que não. Nos metem tudo que eles são. Pensam que para todo mundo tem que ser assim. Temos que seguir a democracia dele, temos que seguir a cultura dele,
temos que seguir a maneira dele de comer, temos que seguir a maneira dele de vestir, temos que seguir a maneira dele de falar, temos que seguir a maneira dele de estudar, temos que seguir a maneira dele espiritual. Quer dizer, tudo que é dele no mundo, eles pensam que é universal e é bom. É isso que entrou nas nossas cabeças. Enquanto que o homem branco meteu aquilo nas nossas cabeças, é para nos dominar. É para nos tirar o poder. Há 3 coisas que faz com que nós sejamos dominados. Em princípio, a escola. Tudo que aprendemos na escola tem sempre referência daquilo que o homem branco decide. Estudamos as histórias deles e não estudamos as nossas próprias histórias nessas escolas. Estudamos os filósofos dele e nós não estudamos os nossos filósofos. Estudamos a maneira deles de viver, enquanto que nós temos a nossa maneira de viver diferente. Estudamos, nos fomenta coisas nas escolas para ser como referência, enquanto que os contextos do mundo ou dos continentes ou países do mundo são diferentes. Nos mete a nossa própria história, não estudamos. Os nossos filósofos não se estudam, desapareceram na história. Mudaram tudo a favor deles para ter a supremacia. É para nos diminuir. E com base disso, nós só pensamos que o dele que é bom. E nos metem tudo isso na escola. Então, pensamos que somos formados, enquanto que somos fomentados. E quando chegamos em África, metendo em prática aquilo que nós estudamos, como não conhecemos a nossa cultura, não conhecemos as realidades das nossas terras, e tudo não pega. Tudo não pega. Este é o problema mais grave que nós atravessamos em África. O outro problema que nos torna mais escravo
e não termos amor a nós mesmos. E valorizamos sempre o que é bom dos outros. Pensamos que quando nós saímos na escola, ou nas escolas, nas universidades, nós vamos fazer grande coisa para o nosso continente. Esquecemos que estudamos as teorias dos ocidentais, dos sábios dos ocidentais, dos filósofos dos ocidentais. Metendo aquilo na prática, nada pega. E outra coisa que nos mete sempre na dominação é a mídia. A mídia nos fomenta através das imagens televisivas. A televisão é uma forma de nos fazer a lavagem cerebral. Nos colocam sempre num ponto de ver o bem do outro lado e nos apresenta sempre as imagens de África, de sofrimento, de fome, das doenças e tudo de mal, das casas bem tordidas, do sofrimento de pessoas a se matar com katanas, a se queimar entre africanos. Das doenças, do lixo, da pobreza. São essas imagens que eles apresentam sobre o continente africano. Tudo de bom? Não. Tudo de bom apresenta nas Américas, na Europa, pessoas a comer bem, a vestir bem, a andar de bom carro, a fazer coisas maravilhosas, a viver uma vida, enfim. Então, essa lavagem, a nos mostrarem nos filmes deles episódios a estragar completamente a mente das nossas crianças, apresentando-nos programas pornográficas que levam a estragar completamente as nossas culturas. Este é o objetivo para que nós sejamos sempre homens dominados. Quando entramos nas redes sociais, vamos encontrar imagens do homem negro a sofrer e do homem branco a viver bem. Aquilo tudo é para nos levar a nossa juventude a não ter amor
a não confiar no nosso continente, mas a se inteirar sempre vendo o continente europeu, o continente americano a viver bem. E ter sempre aquela perspectiva de ir também viver bem naqueles continentes, deixando o nosso continente a padecer. Esse é o objetivo. Nunca vão ver que a mídia apresentar coisas boas. Tipo que em África não existem boas coisas. Tipo que não querem apresentar nem a nossa cultura. Nem querem apresentar as nossas boas coisas. A nossa boa maneira de viver. As nossas plantas, os nossos animais. As nossas savanas. As riquezas que nós temos. O diamante, o ouro, o petróleo. Como está a se produzir. As águas. O sol. Não querem nos apresentar a natureza que nós temos. É para nos tirar a autoestima de África. Enquanto que nós em África temos tudo. A única coisa que nos falta é nós mudarmos a nossa maneira de ver. É de mudar o homem africano. De saber se valorizar. De valorizar aquilo que ele tem. De ter amor em si. Se na verdade queremos ser mesmo afrocentristas, então valorizamos o que é nosso. Valorizamos o que é nosso. Metemos em África, a África em primeiro lugar. Não tirar de África para levar no outro lado. Pega aquilo que está na nossa terra de África e planta aqui na África. Constrói em África. Pensa africano. A mídia africana deve fazer o contrário daquilo que a mídia europeia faz. Demonstrar as coisas ruins do continente africano e de apresentar boas coisas para outros países ou europeus. A mídia africana tem que mostrar tudo de bom que a África tem. É assim que nós vamos guardar as forças vivas capazes de desenvolver a África no nosso continente. Se a mídia africana, conforme faz, entra também nessa política de mostrar sempre as coisas ruins, o sofrimento, as doenças, a fome do continente africano, nunca vamos abrir a mente do homem africano para poder mudar as coisas, porque temos tudo na nossa terra.
Então, temos que valorizar aquilo que nós temos, mostrar o que nós podemos fazer com aquilo para que amanhã seja bom para a África e o continente possa desenvolver com os seus povos ou com a sua população presente. Mas se a mídia africana também participar na política da mídia europeia, então vamos perder as nossas forças, que é as nossas mão de obra capaz de desenvolver a África. Porque pensando sempre que quando vou na Europa vou viver bem, enquanto estiver aqui vou estar a sofrer. Enquanto em África temos muita coisa para nós podemos desenvolver. E as portas estão abertas em todos os setores. Em todo o setor da economia, é só termos alguma coisa na mente e pensar o que você vai fazer, vai desenvolver. Então vai ver que a tua vida poderá prosperar, ter a prosperidade. E outra coisa, que nos mete sempre na dominação, tendo sempre referência o homem europeu, é as igrejas ou a religião. A religião, nós acreditamos sempre na religião que eles nos trouxeram. E a espiritualidade africana é considerada de diabólico, satânica, bruxa, e o deles que é bom, que leva o homem no paraíso. E tem como referência o homem branco. Deus é branco, Jesus é branco, os anjos são brancos e tudo é branco. O preto, que é o africano, ou a cor preta, o homem preto, é considerado o diabo. Tudo que é negro é diabo, tudo que é branco é santo. É essa mensagem que a religião trouxe. Nós sempre tomamos referência ao homem branco, até na espiritualidade. Se você tentar falar da espiritualidade africana, do voodoo, diretamente vão dizer que você és feiticeiro, você és diabo, você és bruxo. Mas quando fala da religião europeia, sim, você mesmo, sim senhor, Deus está a te ouvir, você vai no paraíso. Quando você está a falar de Islã, ou Islã muçulmano, sim senhor, você vai mesmo no céu. Vais ter até uma prenda de 7 mulheres à tua espera lá no céu. Meus irmãos, somos completamente dominados. E entramos no complexo da inferioridade quando vemos o homem branco, se sentimos inferior, porque pensamos que tudo de mal é nós, tudo de bem é eles. Então, o mal diante do bem, o mal se baixa. É nesse sentido que o homem africano tornou muito mais fraco, com complexo de inferioridade.
quando está numa bicha, a fazer bicha no banco, vê um branco a vir à frente dele, ele deixa mesmo passar até chegar no balcão, ele atende e volta. E quem atende também é o nosso próprio irmão ou a nossa própria irmã africana. E nós calamos as nossas bocas porque pensamos que ele é superior que nós. O complexo de inferioridade. Enquanto que esse complexo não pode existir nas nossas mentes. Isso foi a fabricação que o homem branco é a dominação do homem branco para com o homem africano. E nós nos deixamos vivendo da maneira dominada até hoje. Se na verdade falamos dessas três coisas que nos domina sempre. Na religião, posso mais dizer que eles fizeram guerra da religião no século XV, século XVI. Rebentou-se bem bombas aqui, na Europa. Pessoas se matavam por causa da religião. Até na Islândia, até agora, existe sempre conflito da religião, do cristianismo. O Islã sempre, os seus adeptos a cometerem crimes e crimes. Assistimos crime de 11 de setembro nos Estados Unidos, onde as torres foram destruídas. Bombas que se rebentam em todo lado, nos metros, nos museus, por causa da religião. Mas essas religiões é que nós consideramos santos. Essa religião é santa. Essas religiões são santas. Enquanto que o voodoo ou a espiritualidade africana, que nunca cometeu crime, que fala de Nzambi ou da espiritualidade, a natureza como base da sua espiritualidade, esse é considerado de bruxaria, de feitiçaria. Esta é a forma de dominação que vive em nós. Se na verdade nós queremos valorizar o nosso continente, sermos defensores de África, em princípio nós temos que valorizarmos a nós mesmos, amar a nossa própria pele de cor, no corpo, nos amarmos, ter amor e autoestima em si próprio. Amar o cabelo que você tem, natural que você tem. Amar a pele que você tem. Amar o que é teu. Valorizar os teus bens, os teus produtos africanos. Alimentação africana. Valorizar aquilo que é teu, em primeiro lugar. Amar o teu irmão africano, em primeiro lugar. Amar
e falar a tua língua é a fonte de desenvolvimento. É através das línguas que nós podemos transmitir a nossa cultura e os conhecimentos, verdadeiros conhecimentos africanos. Tudo que nós fizemos, transmitimos na língua dos outros. Já não temos segredos. Perdidos completamente. Nós próprios não temos língua. Então temos que amar nossas próprias línguas. Dar aos nossos filhos recém-nascidos, porque nós já nos foram dados os nomes europeus, mas esses que estão a nascer nesse presente momento, dar os nomes africanos, os nomes em Kikongo, os nomes em Kimbundo, em Umbundo, em Choco, em Ganguela, aos nossos filhos. Valorizamos a nossa cultura. Mostramos o que é bom para a África. Mostrar aquilo que nós temos no sol de África. Mostrar e apresentar o bem que Deus nos deu, o solo que nos deu, a savana que nos deu, as florestas que nos deu, os animais que nos deu. E lançar perspectivas, o que nós podemos fazer com esses produtos todos que nós temos. Valorizar os conhecimentos dos jovens africanos. Dali nós teremos a coragem de produzir, de criar. Valorizarmos a espiritualidade africana. Estudarmos dos nossos filósofos. Fumo Kimbangu falou muito. É um filósofo. Diop, Bengi, Thomas Sankara, muitos outros. Ninguém pensa neles. Valorizamos aqueles nossos velhos que têm conhecimentos capazes de nos transmitir certos conhecimentos. São essas coisas que nós podemos estudar. Nas nossas escolas. Assim formaremos o homem, verdadeiro homem intelectual. Mas quando nós somos fomentados com coisas que não são nossos, estamos perdidos. Valorizamos a nossa espiritualidade africana. É assim que nós vamos sair nesse complexo de inferioridade que nos foi posto voluntariamente pelos europeus para sermos dominados eternamente. Meus caros irmãos, esta é a mensagem que eu queria partilhar convosco. Então, uma boa tarde para vocês. Muito obrigado.